Santa Helena, Sociedade e Economia em Números, por Instituto Ideias. Muito bem, recebemos nos estúdios da Liberdade FM, representando o Instituto Ideias de Santa Helena, Neri Mazoquim. Bom dia, Neri. Bom dia, ouvintes da comunitária. É um prazer estar aqui novamente para trazer informações úteis para Santa Helena. E hoje a gente vai falar sobre gestão municipal, cidades excelentes, através do Instituto Áquila, que ele tem um índice de gestão municipal de todos os municípios do Brasil. É muito interessante observar os números comparativamente, porque você só consegue fazer uma análise quando você compara número entre cidades parecidas, a arrecadação, a população, o número de empregos. Você faz aquele comparativo de cidades que de alguma forma se parecem com a nossa, né? Assim, pelo tamanho da cidade, pela proporção ali do número de habitantes, né? Vamos falar um pouco então. O Instituto Áquila, ele tem alguns eixos, digamos assim, de avaliação, né? Que tu me mostrou aqui em off. Sem dúvida, é uma consultoria, inclusive internacional, é uma empresa brasileira que vem pesquisando todos os dados, e ela tem esse potencial, devido à estrutura que esse instituto tem, de compilar esses dados de uma forma muito rápida e atualizada. Se a gente pegar os dados do IBGE, por exemplo, quando faz uma pesquisa a cada 10 anos, aliás, agora está fazendo 12 anos que não faz, então o Instituto Áquila, ele tem uma atualização muito grande. Ele pega todos os dados dos tribunais de conta, que os municípios passam imediatamente para os tribunais de conta tudo que é realizado. É obrigatório, né? É obrigatório, e essa transparência, então é fácil hoje pegar os dados. Como você tem o convênio, então eles analisam, tem 62 itens que eles analisam na parte da educação, saúde e bem-estar, governança, eficiência fiscal e transparência, desenvolvimento socioeconômico e ordem pública, e sustentabilidade e infraestrutura. Então esses 6 pilares, 6 grupos, eles analisam individualmente como que a cidade está nesses itens. É aquilo que sustenta uma cidade, a parte da educação, a parte econômica, a parte da infraestrutura, o desenvolvimento, e consegue comparar com os 5.500 e poucos municípios do Brasil, da região, microrregião. É um instituto realmente que vem suprir uma lacuna muito grande nesse comparativo, e que os municípios podem melhorar muito se souber utilizar isso. Eu estou fraco nesse lado aqui, eu tenho que melhorar aqui. Entendi, dá pra gente ter um panorama se a cidade, digamos assim, tá bem ou não, comparando com outros. Neri, só afasta um pouco o seu microfone, que esse microfone é um pouco mais sensível, você não precisa falar tão perto pro pessoal ouvir, pode se movimentar mais. Legal, então com base aí nesse Instituto Áquila, que compila, que recebe esses dados e compila e transforma em porcentagens, em índices, né? Qual que é a população, eu estava vendo aqui, só pra gente basear, né, que a gente vai comparar com outras cidades, a última população de Santa Helena foi de 2021, aí o dado é de 27.036 habitantes. Exatamente. Né? A partir da população a gente compara, tem vários índices que comparam, por exemplo, o número de emprego, a renda per capita, a receita pública, quanto que é por habitante. A partir disso aí a gente tem um comparativo. Legal. E também tem um comparativo com os municípios parecidos com Santa Helena, em termos de arrecadação. Legal. E por onde que a gente começa a avaliar os números de Santa Helena hoje? Vamos começar... Santa Helena, qual a posição de Santa Helena em relação aos 5.568 municípios do Brasil? Nesse desenvolvimento, nesse desempenho de Santa Helena do Instituto Áquila, exatamente, né? Considerando todos aqueles pilares que tu falou, né? Saúde, educação. E veja como que esses índices que eles compilam são muito eficientes. Eles compararam a eficiência, a governança fiscal. O que é a governança fiscal? É a arrecadação. Se o município está bem em termos de arrecadação fiscal. Santa Helena, em 2021, ele teve a 25ª posição. Olha lá em cima, 25 lugar no Brasil, dos 5 mil municípios. Então, o município não pode se queixar, porque é um que mais arrecada do Brasil. Em termos de arrecadação fiscal, é um que mais arrecada do Brasil. Quando fala em eficiência fiscal, fala em arrecadação. Fala em arrecadação, que ele consegue
cumprir com seus compromissos fiscais e de governança. Então ele entendi. tem uma arrecadação suficiente para isso. Aliás, o município de Santa Helena tem arrecadação, a gente baseando assim em formas normais, do dobro de qualquer outro município que não recebe royalty, porque ele recebe em torno de 55% da arrecadação do município de Santa Helena dos royalties. A maioria dos municípios não tem isso. Por isso que ele tem essa eficiência fiscal. Então nesse ponto, Santa Helena está um dos municípios mais privilegiados do Brasil. Entendi. Por isso que está na posição de número 25 em relação a mais de 5 mil outros municípios do Brasil. Agora compara, logo em seguida temos a comparação em relação aos 1.191 municípios da região sul, porque são um outro parâmetro mais interessante. Entendi. Região sul. Já desce para o sul, vai fazer essa comparação? Ele fica em 15 no 15º lugar em relação aos 1.191 municípios. Entendi. Também muito bom. A mesma coisa em relação aos municípios do Paraná, que são 499. Ele fica em 8º lugar nos municípios em termos de arrecadação. Só, quer dizer, 491 municípios estão atrás. Sim. De Santa Helena em termos de arrecadação. Quer dizer, ele tem uma das melhores arrecadações do Paraná. 8º. Agora vamos comparar com os 50 municípios da região oeste. Ele está em 7º. De todos os municípios aqui dos 50, ele está em 7º lugar. É uma baita posição, né? E dos 21 municípios da região Toledo, 21 municípios, ele fica na 5ª posição. Ótimo. Então, aí que você começa a pensar, diz, poxa, em termos de arrecadação, em termos de governança, tá bom. Agora vamos para o outro lado da educação. Aí começa já... Daí a gente vai comparar a educação agora com esses mesmos outros municípios e regiões. Exatamente. Em termos de Brasil, dos 5.568 municípios, ele está no lugar 1.176. Ele está lá na médiazinha, bem abaixo da média, porque você tem 5 mil municípios lá. Agora a gente pode, por exemplo, aqui você tá, a posição em relação à educação é 1.176. Mas para a gente entender um pouco mais, é melhor comparar com mais a nossa região, né? Exatamente. Aí, comparando com a nossa região, nós temos a média, inclusive aqui do índice do INDEB lá, é em torno de 6. Eles estão nessa posição, Santa Helena, há muitos anos. Não tem elevado. Já se nós compararmos o município de Santa Terezinha e Itaipu, e mesmo aqui em Jardinópolis, ele tem uma média 8, 9. O que acontece? E o município tem recursos, então falta realmente muita gestão, falta muito comprometimento, pais, alunos, professores, para que haja, e também o município tem que buscar o que essas regiões, o que esses municípios estão fazendo para que tenha essa educação melhor, esse índice melhor. Então, por isso que esse índice é muito importante para que que os gestores públicos comecem a pensar. Mas, Neri, desculpa te interromper, porque a outra vez que tu veio aqui, tu conversou com a gente em relação à infraestrutura, que é um dos grandes investimentos aqui no nosso município, né? Verdade. Então, quando a gente fala em gasto, né, quando saída de dinheiro, a gente fala aí em muito desse investimento que é feito com o dinheiro dos royalties, com o dinheiro que é arrecadado no município, vai para a parte de infraestrutura, que aqui no geral é tijolo, é pedra, né? É essa parte mais dura, né? Mas, de fato, ela, que é bem grandiosa, ela não está se revertendo em uma pontuação na educação, né? É verdade, você pontuou muito bem nessa questão. Não é só a infraestrutura que vai melhorar a educação. Isso é um exemplo de Santa Helena, por exemplo, na educação o município investiu em 2021, eu tenho aqui os dados, 42 milhões. Esse ano já está nesse valor até outubro. E isso representa em torno de 15.092 por aluno. Isso é uma das maiores médias de investimento por aluno do Paraná, mas isso não tem trazido retorno. Por quê? Porque se investe em reforma todo ano, todas essas coisas, e não se busca a qualidade do ensino. Entendi. É pedra, tijolo e cal, mas não é educação em si. A meta, eles não se fixam metas maiores, se fica naquela média baixa, que é a média mínima,
e não se busca realmente aperfeiçoamento. Mas isso precisa, é claro, se nós olharmos o Ceará, e mesmo Goiás e outros municípios aqui da região, eles estão com a média de 8, 9 do INDEB. E aqui nós estamos nessa média há muito tempo. E você é só conversar com alguns professores e ver a queixa deles. Porque 8 e 9 está bem distante da nossa ali, que beira o 7, né? 6 e pouco, 7. Por exemplo, em 2000, agora saiu esses dias o índice do INDEB, por exemplo, na quarta e quinta série está em 6,9. Na oitava e nona série está em 5,9. Eita, menos ainda que 6. E no ensino médio está 5,2. Eita! Então, é aquela média sofrida que no meu tempo, para passar, tinha que passar com 7. Então nós não estamos nem chegando a passar numa... Era 7. E esses dias via a média, por exemplo, o Jardim Nobre está em torno de quase 9. Agora de Santa Terezinha de Itaipu também, que foi classificada como uma das melhores aqui da região, ela também está nessa média. Santa Terezinha de Itaipu apresentou aí na educação do Instituto Áquila a pontuação de 77. Agora eu quero trazer de volta, só essa um pouco mais sobre a educação aqui, em 2022, em relação aos municípios do oeste do Paraná. Qual foi a colocação da educação de Santa Helena no oeste do Paraná aí esse ano? 156, na posição 156. Não, então, do oeste ficou em 33º, né? Do Paraná que ficou em 156. E no Brasil até piorou, porque está em 1.355. Entendi. Quando o ano passado estava em 1.176. Então, se você olhar comparativamente do Brasil, aí vez passada também... piorou também no sul, que era 153, foi para 156. E também na região oeste, que era... Que são 50 municípios, né, aqui da região oeste. São 50 municípios, que estava em 29, foi para 33. Toda essa questão da pandemia e tal, isso piorou o ensino. Não há nem dúvida que o ensino ficou bem... Mas se piorou para todo mundo, para nós piorou ainda um pouco mais, né? Boa comparação, bem lembrada essa questão. Se a pandemia foi nacional, quer dizer, alguns municípios tiveram uma eficiência melhor. Entendi. Bom, a gente está conversando aqui com o Neri Mazalquim, do Instituto Ideia, sobre alguns números de Santa Helena, fazendo comparativos com a nossa região e também com o Brasil, através dos dados que são oferecidos pelo Instituto Áquila. A gente pode passar para o próximo ponto, que é a saúde? Vamos passar para a crise nossa, que é a saúde. A saúde. E aí? Não dá nem para falar. Não, sim, vamos ter que falar. Você poderia comparar o primeiro item lá, por exemplo, comparativamente com o Brasil. Tem 5.568 municípios. Que posição que Santa Helena ficou? 5.503. Quase lá no... ficou quase os últimos. Mas isso com aí, toda essa arrecadação e gastando... Isso aí pega município lá do Piauí, da Bahia, do Rio Grande do Norte, do Acre, tudo. E você pode ver que também na região sul dos 1.191 municípios, ele fica em 1.172. Na mesma fato também dos 499 municípios do Paraná, ele fica em 382. Dos municípios da região oeste, que tem 50, ele fica em 47. Nossa! Quer dizer, De 50 da região, ele ficou em 47. A saúde estava péssima, tanto é que melhorou um pouquinho em 2022, já temos os índices de 2022, mas ela é realmente muito, muito ruim. E o problema, novamente, se a gente comparar o valor que a prefeitura investe na saúde, é muito elevado, também chega a mais de 40 milhões por ano. Então, há uma ineficiência administrativa na gestão desse recurso, porque recursos existem. Porque a parte de recursos, que é a eficiência fiscal, lembrando aqui, a gente de todos os municípios do Brasil ficou em 37º, né, esse ano. Olha só, o município que ficou o ano passado em primeiro lugar aqui na gestão foi Jussara, que é uma cidade pequena, e agora Santo Antônio do Paraíso. São pequenas cidades, mas que têm uma eficiência da saúde muito grande. Realmente sempre está voltado, porque se falar em termos de recursos, o município tem. Está nessa gestão de como fazer isso melhorar.
E a parte econômica dos números aqui de Santa Helena? A parte econômica também está numa situação média, por exemplo, em relação aos 5 mil e poucos municípios do Brasil, ela está na posição 1566. No estado está em 182 e na região oeste está em 28 dos 50 municípios. Está lá na média sofrida economicamente. Não existe o desenvolvimento aqui, ele está muito vinculado à agricultura, que houve um crescimento. A gente pode até depois ver sobre isso aí, mas está muito vinculado à dependência do poder executivo e da assistencialismo, por exemplo. Eu tenho aqui também nessa planilha aqui também os dados de todo o recurso que vem para a assistência, e ele é muito grande. Metade da população quase vive em cima dessa assistência. Então não se gera renda, emprego na iniciativa privada. Antes da gente falar sobre o último item aqui, que é o ambiente, meio ambiente, que foi um dos últimos que o Instituto Áquila lançou, tanto é que não tem os dados do ano passado, mas tem os dados desse ano. Exatamente. Mas eu queria falar então dessa questão do emprego aí, que a gente tem nessa última tabela aqui, de Santa Helena, com a população de 27.036, vamos arredondar para 27 mil aí, o número de emprego é de 4.891. Apenas 18,09 da população, total da população. Então 18 de cada 100 santelenenses têm um emprego. Um emprego formal. E agora vamos olhar, por exemplo, Palotina. Palotina tem 50%. Então 50 de cada 100 em Palotina tem emprego. E em Santa Helena só 18 de cada 100. Vamos pegar Cafelândia, tem 51%. E já pegando Matelândia, tem 63% da população. Matelândia, então, 63 de cada 100 habitantes têm um emprego lá. E é só verificar por que isso tem. E por que é? Tem umas indústrias, tem um frigorífico e se gera emprego e renda lá nesses municípios. A Matelândia tem lá a Alar, de frango, a Palotina tem vários frigoríficos, inclusive de peixe, a Cafelândia também, então se gera emprego. Santa Helena está perdendo o prazo, a validade até de a gente já ter incentivado isso há muito tempo. Agora, em relação à receita pública, né, 2021 aí, Santa Helena é destaque, né, em relação à receita pública. Sem dúvida, comparando os 50 municípios da região oeste, ela tem o dobro da receita. Por exemplo, aqui tem 10.035 reais por cada habitante. Já na média da região oeste não chega a 3, 4, 5%. Por exemplo, Cascavel, que é um município, a arrecadação é 3.888. Então é uma maior média. É aquilo que eu falei, por exemplo, o município de Santa Helena arrecada o dobro do que os outros municípios, por causa dos royalties. Ele recebe em torno de 55% a mais. Então, é transformar esse recurso em resultados, quer dizer, da produção e de geração de emprego e renda, que isso que movimenta o município. Não pode ficar nessa dependência do assistencialismo, porque isso vai um dia impactar muito, muito grande, não? Pois é, e a gente vê que o tal do PIB per capita, né, que é aí a divisão por cabeça do dinheiro que rola no nosso município, como tem muito dinheiro, 271 milhões, é isso aqui, né? Essa é Receita Pública 2021, é isso, né? Aí, se for dividir pelo número de cabeça, o PIB per capita dá 36.941. Mas é um número que não reflete muito da realidade, porque você fez uma divisão, né, por cabeça, mas a gente vê, por exemplo, o número de emprego aqui sendo só 18% da população. Está tudo dependendo, que nem eu falei, todo do subemprego, da assistência desses recursos públicos. A renda per capita aqui, que fala que o município tem 36.941, você já olha para a Palotina, tem 67, quer dizer, o dobro. Tolê, Foz do Iguaçu tem 61%. Se você comparar a Capitão da União das Marcas, que tem 81% por causa da atividade industrial. É tudo que se produz, aí que começa realmente a realidade. Porque a renda per capita, pelo PIB, é aquilo que se produz. Nós temos uma tabela aqui que o município produz em torno de... vou olhar aqui do PIB do município, em torno de
978 milhões. Então, tem aqui da agropecuária, 211 milhões. Da indústria, 144 milhões. Mas isso não se reflete em distribuição de renda? Não, porque ela está concentrada. Emprego? Não. Né? Educação? Ela está concentrada, por exemplo, que nem grande parte está concentrada nos recursos públicos e a grande parte também está concentrada na agricultura. E a parte do comércio, indústria, inclusive se você olhar a geração de emprego, está muito baixo. Realmente. Entendi. Então vamos aqui para o último. Você que está chegando agora, a gente está conversando com o Neri Mazzochin do Instituto Ideias, trazendo números do Instituto Áquila em relação ao desempenho de Santa Helena, o índice de desempenho, se é um desempenho bom, se é um desempenho excelente, comparando com outros municípios de mesma proporção e também com outros municípios do Brasil. Esse último item aqui, meio ambiente, surgiu agora no Instituto Áquila, aliás, surgindo tarde, porque cada vez mais importante esse índice aqui. Comenta um pouco sobre ele, Neri. Nossa, eles pegam realmente vários dados, que nem falei, são muitos dados do meio ambiente, e deixa eu ver quem que ficou em primeiro lugar em meio ambiente. Foi a sustentabilidade, foi Santa Terezinha de Itaipu. Opa! Esse ano deve ter um ambiente bem mais saudável lá. E em termos de Santa Helena, em termos de Brasília, ela está em 1916 lugares. No município do Sul está 751. No Paraná está em 285. Está bem, dos 400 e poucos municípios está nem na média. Agora, em relação aos municípios da nossa região, que são 50 municípios, como é que ficou Santa Helena? 46, quer dizer, está lá no fim da linha. Só tem 4 piores que nós. E nós deveríamos realmente ter uma sustentabilidade melhor. Porque eles consideram... Agora você falou uma coisa interessante, porque o que consideram isso aí? Se você olhar nos últimos 3, 4 meses, o problema do lixo de Santa Helena é tão... Pois é. Não podemos nem falar, porque, por exemplo, eu tenho lá os lixos na frente da casa faz 2 semanas. Para ser recolhido. Então tá um problema sério, eles não fizeram o dever de casa e esses dias o IAP, Instituto lá, interditou uma parte. Estão levando o lixo para Cascavel. Isso está muito grave, muito. A gente vê também uma falta de consciência da população. Eu vejo, por exemplo, lá estão fazendo uma ciclovia lá e todos os trabalhadores jogam lixo lá na frente. Meu Deus, no final de semana tenho que ficar recolhendo. Então falta muita consciência. Entendi. Se você olhar na Copa do Mundo, que todo mundo fica de boca aberta, os japoneses recolhendo o lixo dos estádios, aí que a gente demonstra a consciência. Eles já falaram, não deixamos lixo para trás. É assim, poxa, se você produziu o lixo, recolha e dá um destino àquele lixo lá. Dentro dessa questão do meio ambiente, você sabe o que mais que entra na hora deles computarem os dados, assim? Precisamente o recolhimento e todo o tratamento do lixo. E Santa Helena um dos grandes itens esse. Os grandes itens lá é a conservação, a questão também da intoxicação, da agrotóxico, todos esses itens aí entram no meio ambiente. E olha você considera esse item um item importante para o futuro do nosso município? Como é que você vê isso? Eu que desenvolvi lá um mini refúgio biológico, eu sei da dificuldade daquilo, porque, que nem eu falei, poxa vida, o pessoal joga todas as latinhas, joga todo o lixo e aí eles voam por dentro lá do mato, aí os bichos acabam comendo. Se eu mostrar, por exemplo, uma foto que desce lá daquele bueiro que agora estão fazendo a ciclovia, que vem desde aqui do Cristo e vai descendo o lixo de toda a rodovia, onde é que vai esse lixo? Ele vai entrando naquele bueiro e lá debaixo eu tenho que recolher. Assim, por exemplo, eu fiz uma decantação lá, que no final da semana eu recolho o cesto de plástico, de garrafa, de coisa, sabe? Então, não adianta você jogar o lixo por aí, ele vai para algum lugar. Não, e é interessante você tocar nesse ponto do lixo, que é um resíduo, né, que a gente está deixando essa pegada, digamos assim, nada ecológica, né? Mas também é importante a gente lembrar que estão tendo essas mudanças climáticas e que todos os lugares do mundo vão
ter que estar preparados para enfrentar, seja com irrigação, seja com energia solar, né, seja com programas que dê acesso com menos atravessadores aos alimentos. Então, quanto mais o alimento estiver sendo produzido no local, melhor. Então, essa questão do meio ambiente aí não é só uma questão de natureza, é uma questão de economia também, Nós estamos falando de lixo. E lixo ele vai em qualquer lugar e principalmente atinge o mais pobre. Aliás, ontem estava vendo uma manchete lá do Jornal de Cascavel que lixo causa problemas psicológicos, porque foram recolher dois caminhões de lixo que uma senhora foi recolhendo, e de repente estava com problemas de saúde, de tudo quanto é jeito. Então, o lixo ele atinge principalmente as camadas mais pobres, porque eles não têm condições. Os ricos acabam jogando o lixo de um outro lado e vão se livrando, sabe? E normalmente é recolhido o lixo no centro da cidade. Exatamente, e no interior, né? Como é que funciona, né? Essa então questão. havia realmente um trabalho de recolha até razoável, mas a gente percebeu aqui que não é assim. Se você olhar aqui, como eles têm esses dados muito atualizados do Instituto, se você olhar aqui, dos 21 municípios da região oeste, ele ficou em 21 lugares. Meu Deus, tá no último. É o último, né? É o último. É o último da região. Então não adianta a gente ficar discutindo quando a gente percebe os números. E a gente está sentindo isso. Ô Neri, agora sim, a gente pegou aqui os números então de Santa Helena em relação aos outros municípios. Eu gosto de centrar aqui no oeste paranaense, porque sim, é a nossa região. Você tem que comparar, quanto mais micro-região, melhor para comparar. Dá uma noção um pouco melhor, né? Então, por exemplo, assim, nesse lance do dinheiro, da arrecadação e tal, dos 50 municípios da região oeste, a gente ficou em 6º, estamos bem. Na educação, dos 50, a gente ficou em 33, tá lamentável. Na saúde, a gente ficou de 50, a gente ficou em 36, super preocupante. Na infraestrutura, de 50, a gente ficou em 32, apesar de todo o investimento aí nessa parte do pedra e tijolo. Na parte econômica, de 50, a gente ficou em 44, ou seja, dinheiro tá rolando. Na parte de meio ambiente, de 50, a gente ficou em 46, só tem 4 piores que a gente. Agora, o que eu te pergunto, esses números todos, eles servem para quê? As pessoas têm que se debruçar em cima desse número e ver. Porque se entrar lá no Instituto Ideia e pegar item por item, eles vão ver aquilo que o município não está sendo eficiente. Porque nem eu falei, se na educação nós estamos investindo tanto, porque nós não temos um resultado positivo nos índices de qualidade do ensino, sabe? Então, poxa vida, vamos ver com aquele município. Poxa, nós temos exemplos aqui do lado, Santa Terezinha, Itaipu e Jardinópolis aqui de Medianeira. Ou vai lá para o Ceará e vê que eles lutaram muito lá. A gente sabe que eles implementaram, remuneraram os professores segundo o resultado. Então, tem toda uma política educacional de comprometimento, mas tem que ter vontade política. Aliás, eu tenho um dado aqui do Instituto aqui, que diz que as coisas públicas não vão para frente porque somente 3% dos servidores em geral acreditam nos objetivos traçados pela administração. Quer dizer, se não há um comprometimento dos servidores públicos com os objetivos da administração, que normalmente nem tem, não há como implantar nada. Entendi. Cada um faz a parte dele, a minha parte é aqui e pronto. Entendi. Então, o que aconteceu, por exemplo, lá no Ceará ou lá nesses lugares onde é que há? É o comprometimento. Se não houver um comprometimento nos objetivos de realmente melhorar a educação em todo mundo para a educação, como se diz por aí, não vai se melhorar. Daí não melhora várias outras coisas. Não melhora as outras coisas, porque a educação é tudo. Você nem na limpeza da cidade você acaba melhorando. Se você olhar, nós já estava falando nem com no o emprego, nem na limpeza. E também no lado profissional, porque a gente trabalha na iniciativa privada, por exemplo, para hoje admitir uma pessoa não é fácil. Por exemplo, ela não consegue redigir um texto, ela não consegue fazer um ofício, ela não consegue entender o processo desses números, sabe?
Por isso que a gente está lançando e fazendo todo esse trabalho voluntariamente, e a gente vai publicar agora um calendário de parede com todos esses dados. Legal. Que as pessoas procurem olhar a evolução, por exemplo, aqui, nesse calendário tem a evolução desde 2010, meu Deus, isso dá quase 2010 dá 12, 13 anos. Você compara isso aí ano por ano, o que evoluiu, o que piorou? E a gente começa a pensar nessas coisas aí e cobrar de quem... Uma das coisas que com certeza evoluiu no sentido positivo de subir foi o dinheiro, né? Isso sim, o município de Santa Helena, se você olhar aqui, tem os dados aqui. Esse aí é unânime, né? A arrecadação de ano a ano aqui, ele é astronômico. Por exemplo, nessas últimas 3 administrações, por exemplo, do JUST foi 500 e poucos milhões. A última administração aqui do Zado foi 800 e poucos milhões. E essa administração aqui, a previsão é recolher 1 bilhão e 200 milhões. É uma arrecadação astronômica que nenhum município praticamente, tanto é que ele está em praticamente os primeiros lugares de todo o Brasil, é a arrecadação. Mas como destinar essa verba que não está sendo destinada para o setor produtivo, geração de emprego e renda? Porque só a infraestrutura por si só, o concreto, o tijolo, ele não vai melhorar a vida de ninguém. Ele pode até piorar, porque se acaba criando uma estrutura e essa estrutura custa muito caro. A manutenção de qualquer estrutura hoje... A manutenção de qualquer muro... É um passivo. Na verdade, hoje o comércio, a indústria pensa muito nisso aí de criar estrutura que sejam removíveis, que sejam menos paredes possível, menos lixo possível, para que elas sejam econômicas, sejam para não gastar dinheiro depois com aquilo de novo para ter que manter, né? Claro, tudo isso gera imposto, gera IPTU, gera isso, gera aquilo. Então, nós temos que repensar essas coisas de investimento. Só investimento em infraestrutura. A gente percebe muito, não vamos culpar uma pessoa ou outra, mas a gente percebe toda semana, por exemplo, lá na Assembleia, aqui na Câmara, as pessoas precisam construir isso, precisam construir mais isso, mais aquilo. E quem que vai manter isso? E quem que vai manter essa estrutura? Quem que vai limpar? Quem que vai juntar aquele lixo? A gente está falando agora de Copa do Mundo, estamos em clima de Copa do Mundo, e não sei se você chegou a ver aquele estádio lá no Catar, que é feito só de containers, porque a ideia é que assim que terminar o estádio, ele ser desmontado, é o 974, 947, sei lá, alguma coisa assim, que é o número de containers que foi aí acoplado para montar o estádio. Nossa. Ou seja, depois eles não vão ter despesa com aquele local, porque ele vai ser simplesmente Exatamente. Hoje a sustentabilidade está em cima disso aí. Nós estamos... Quando você olha numa construção, o que é jogado fora, o que é isso, muita gente está... Na Europa já se está usando muito mais vidro, porque você acaba depois reaproveitando. Você vê na rodovia, que eu já fui em vários países, por exemplo, a Alemanha, ele tira todo aquele asfalto e moe e já faz o asfalto imediatamente. Novo e já... Aquelas pedras que tinham lá, eles já conseguem reutilizar. Legal. Neri, muito obrigada por trazer esses números pra gente, tá? Então eu gostaria de fazer o convite. Eu acho que até o final do ano tem esse calendário, é um calendário grande, a gente vai começar a distribuir, e aí tem todos os dados, inclusive tem um calendário de pesca, o pessoal gosta muito de pescar aqui, e vai ter dos dias bons para pescar. Então, que as pessoas procurem analisar esses dados de uma forma bem objetiva, comparativamente, e aí verificam onde é que nós estamos bem, onde que nós temos. Nem tudo está péssimo, temos lugares bom, por exemplo, a produção de frango, a produção de suíno, aumentou enormemente, isso agrega valor, vai começando a agregar valor na renda da povo, mas tem que ser mais aproveitado. Mais aproveitado. Entendi. Legal demais, muito obrigada, Neri. Esse aqui foi o nosso Instituto Ideias. Santa Helena, Sociedade e Economia em Números, por Instituto Ideias.